Muito obrigado, Sr. Dr. Ricardo Bernardes. Agradeço eh, a moderação deste painel. Cumprimento também os meus colegas de intervenção, o Sr. Professor João Leal Amado, o Sr. Professor Guilherme Drey, e agradeço, evidentemente, a honra que me foi feita convidando-me para esta preleção e, portanto, agradeço e saúdo também a Sociedade de Advogados Macedo Vitorino, na pessoa do Sr. Professor Guilherme Drey, por este evento tão relevante e pela oportunidade de a ele me associar. O tema que me está atribuído e no qual entraria de imediato respeito à contratação a termo e trabalho temporário, vou aqui partilhar uma pequena apresentação em PowerPoint para guiar, no fundo, a exposição que farei. Creio que ela já está visível e por isso vou, no fundo, começar aqui a percorrer os diversos slides. Bom, contratação a termo, trabalho temporário, dois temas obviamente distintos, embora com conexões entre eles, até conexões normativas, como vamos ter a oportunidade de ver. Começaria por uma brevíssima reflexão sobre os pontos principais da reforma introduzida pela Lei 13 de 2023, portanto, concretizou as regras da Agenda para o Trabalho Digno em matéria de contratação a termo. Estão aqui sumariados neste slide os pontos principais dessa alteração do regime, distribuídos entre, essencialmente, normas do Código do Trabalho, a que pertencem, aliás, os preceitos que são referidos na exposição sem indicação concreta de origem, mas também aqui com uma referência muito importante e uma alteração significativa à Lei 107/2009, de 14 de setembro, que contém o regime do procedimento das contratações laborais e de segurança social e que me referirei um pouco mais adiante nesta intervenção. De forma muito sucinta, exporei, no fundo, as alterações principais introduzidas pela Lei 13 de 2023 e relativamente a algumas delas também apresentarei algumas dúvidas e algumas propostas de interpretação que, evidentemente, e peço alguma benevolência também para isso, evidentemente se ressentem da circunstância de se tratar de uma alteração recente, ainda com algum trabalho e muito meritório da doutrina, mas ainda sem pronúncias jurisprudenciais de relevo, designadamente dos tribunais superiores. E, portanto, todas estas ideias que vou avançando, ou que irei avançando, evidentemente terão que ser depois passar o crivo de um trabalho mais maduro de interpretação e de aplicação das normas. A primeira alteração diz respeito à matéria da forma e das formalidades do contrato a termo e, em concreto, traduz-se num aditamento, ou nos aditamentos que estão aqui assinalados com uma cor diferente e a bold no slide, respeitante ao conteúdo do texto contratual no contrato a termo. Trata-se de uma referência, portanto, à necessidade de se incluir a duração previsível do contrato a par do termo estipulado, consoante se trate de contrato a termo certo ou termo incerto. Portanto, contrato a termo certo, a indicação do termo estipulado, contrato a termo incerto, indicação da duração previsível do contrato. Esta alteração está, diria, em quase total coincidência com aquela que foi introduzida na linha E do número 3 do artigo 106 do Código de Trabalho a propósito do cumprimento dos deveres de informação do empregador ao trabalhador no momento da contratação. E, de facto, o que se trata aqui é do cumprimento de um dever de informação. Mais do que uma estipulação contratual determinada por acordo entre as partes, o que se trata aqui é do cumprimento por parte do único dos contraentes que está em condições de o fazer ao outro, daquilo que constitui a vigência estimada daquela relação de trabalho. E parece-me que, aliás, a sua concretização, portanto, a concretização desta norma do artigo 141, número linha E do Código do Trabalho, tem a mesma fonte
daquela que determinou o aditamento da norma do artigo 106, a diretiva da União Europeia 2019-1152, que estabelece regras de transparência na relação de trabalho. Ora bem, portanto, no fundo, o que se trata aqui, mais do que conteúdo contratual, é cumprimento e dever de informação. Relativamente ao qual podemos perguntar-nos qual é a consequência da omissão, isto é, se não se incluir no texto de contrato esta referência à duração previsível do contrato de termo incerto, qual será a consequência? Há uma consequência óbvia, é aquela que está prevista no número 4 do próprio artigo 141, há uma responsabilidade de controle nacional, mas é possível perguntar-nos se devemos ir mais além disso e, designadamente, fazer a aplicação da norma do artigo 147, número 1, a linha C, que diz que é havido como contrato sem termo aquele em que falte a redução ao escrito e um conjunto de formalidades, designadamente aquelas em que se omitam ou sejam insuficientes as referências ao termo e ao motivo justificativo. Aqui seria um problema de insuficiência das referências ao termo, não propriamente de omissão, mas no fundo o que se procura saber e o que se poderá perguntar é se de facto a consequência da omissão desta nova formalidade aponta para o efeito previsto no artigo 147. Não entendo assim, embora, como disse há pouco, tudo isto vai depender, evidentemente, de uma maior reflexão e de todos os contributos na interpretação da norma. Não entendo assim basicamente porque o artigo 147, número 1, a linha C, peço desculpa, não foi alterado e, portanto, se o legislador quisesse associar essa consequência, portanto, a falta de cumprimento desta nova formalidade, se quisesse associar o mesmo efeito, o mesmo resultado que está previsto no artigo 147, teria também alterado o artigo 147, não foi o caso, e entendo que aí só se culmina com a transformação do contrato a termo em contrato sem termo, caso falte a indicação no texto do contrato do motivo justificativo e a indicação de que o contrato é celebrado com uma vigência limitada, isto é, lhe é posto um facto futuro de verificação certa, com um momento certo ou incerto, dependendo do tipo de termo, mas é apenas essa omissão ou insuficiência que determina a vigência do contrato. Portanto, a falta de referência no contrato à duração previsível não determinará, a meu ver, outra consequência que não a responsabilidade de controle nacional do número 4. Outra dúvida que se pode colocar é qual é o efeito, se algum, de uma deficiente previsão, de um erro, de um cálculo ou de uma estimativa que depois não corresponda à realidade. Bom, eu diria que, desde logo, me parece que o tipo de análise, o tipo de estimativa que aqui está em causa não é novo, na medida em que, por exemplo, essa estimativa já era convocada para a definição da duração do período experimental. À luz da regra do artigo 112, número 2, a linha B, também no fundo, o período experimental, quando era aposto um contrato a termo incerto, baseava-se, a sua duração do período experimental, baseava-se numa estimativa acerca do contrato. E, portanto, estamos no domínio da mesma ordem de consideração, fazendo aqui um apelo a que o empregador possa fornecer ao trabalhador uma indicação mais ou menos clara de qual será ou como é que se antecipa a extensão cronológica do contrato. Diria que essa circunstância não substitui, portanto, a indicação da duração previsível do contrato, essa previsão não substitui a verificação do facto, a ocorrência do facto que põe termo ao contrato, logo, o contrato a termo, neste caso a termo incerto, caduca quando se verifica a circunstância que as partes elegeram como aquela que põe fim ao vínculo.
evidentemente também sujeito a um aviso prévio do empregador, feito com uma antecedência que depende da própria duração do vínculo até aí, ou, na falta de aviso prévio, havendo ainda a possibilidade de ser posto o termo ao contrato num período cronologicamente próximo daquela da verificação do termo, mas dizia, não há aqui uma substituição desta estimativa, desta previsão pela ocorrência do facto. O que pode haver aqui, em casos em que se verifiquem ou se reúnam os pressupostos gerais da responsabilidade civil, e designadamente que a previsão que o empregador fez e transmitiu ao trabalhador acerca da duração do contrato, seja ela própria feita de forma desajustada, leviana, isto é, que aquele empregador naquelas circunstâncias tinha possibilidade de definir de modo mais rigoroso definir de forma mais rigorosa a duração do contrato e assim não fez, bom, cumpridos os demais requisitos do Instituto da Responsabilidade Civil, pode haver obrigação de indemnizar, mas diria, e repito, que isso não significa que haja aqui uma antecipação ou da caducidade do contrato por força por corresponder à previsão transmitida pelo empregador ao trabalhador e agora incluída no próprio texto do contrato. Uma outra alteração... Dr. Luís, peço desculpa estar a interromper, é que a projeção do próprio PowerPoint desapareceu. Portanto, não sei se consegue voltar a aceder, por favor. Bem, peço desculpa, ela aqui aparece-me, não sei. Eu sei voltar a pôr. Eu acho que foi boicote da professora Joana Vasconcelos, involuntariamente. E agora, já está? Já está. Okay, estamos no contrato de trabalho a termo. Com Muito obrigada. de informação. Exatamente. Muito sim. bem. Peço desculpa, terei sido porventura eu aqui a carregar alguma tecla. Ora bem, relativamente aos deveres de informação, há também alterações, elas não são as mais relevantes, estão expostas aí também no slide, dividem-se entre duas disposições. Há uma referência que, aliás, acontece não apenas nesta matéria, mas noutras, há também a proteção do trabalhador cuidador, através de uma obrigação de informação sobre a cessação do contrato, a introdução de um novo tipo de controle nacional a propósito do contrato de termo muito curta duração, e ali um propósito clarificador, portanto, uma alteração clarificadora do prazo de comunicação à CIT destas informações relativas ao motivo da não renovação do contrato a termo. Portanto, são alterações importantes que reforçam os deveres de informação do empregador, parece-me que não suscitam problemas interpretativos de maior. No que diz respeito à sucessão de contratos, já não é assim. Há duas alterações introduzidas no artigo 143, número 1 do Código de Trabalho, da forma aqui, porventura, com o resultado de algum alargamento da proibição de sucessão de contratos. Estas alterações também estão evidenciadas no slide, onde antes se proibia a celebração de novos contratos para a ocupação do mesmo posto de trabalho, estabelece agora uma referência adicional à atividade profissional, no caso do contrato de trabalho, ou à atividade, no caso do contrato de prestação de serviço, portanto, esta necessidade de se respeitar um período de 1/3 correspondente à duração do contrato anterior para se contratar de novo para aquele posto de trabalho ou para o exercício da atividade. Primeira dúvida que esta alteração suscita é o próprio conceito de atividade, e penso que essa dúvida tem, diria, também razão de ser, porque creio que o termo está a ser, o mesmo termo, atividade profissional, está a ser utilizado no preceito com dois sentidos diferentes, ou com sentidos não coincidentes. Quando se trata do contrato de trabalho, portanto, ali como elemento adicional ao posto de trabalho, esta referência à atividade profissional tem, a meu ver, o conteúdo que lhe é dado pelo artigo 115 do Código de Trabalho, portanto, aqui a atividade desempenhada pelo trabalhador, aqui a atividade é como sinónimo do objeto do contrato, portanto, algo diferente daquilo que é o posto de trabalho, este muito mais apelando à ideia de uma localização dentro de uma organização de meios de um conjunto de funções desempenhadas pelo trabalhador, mas que
mas cujo elemento característico e de referência é exatamente a questão da localização dentro de uma organização produtiva, com relações hierárquicas, com relações de reporte, portanto, com um juízo de articulação entre diversos meios que o empregador colocou à disposição para o prosseguimento de uma determinada atividade. No caso do objeto do contrato, trata-se mais de um apelo às funções desenvolvidas pelo trabalhador. Ora, no caso, o mesmo termo, quando é utilizado no contrato de prestação de serviços, já me parece que é utilizado como sinónimo de objeto. Quer dizer, não encontro aqui, mais uma vez, salvo a melhor opinião, não encontro aqui diferença substancial entre objeto e atividade quando é aplicado ao contrato a termo. Portanto, o conceito ou a expressão pode ter significados diferentes, ou terá, a meu ver, significados diferentes no contexto desta norma. De facto, este aditamento determina ou pode determinar alguma extensão da regra proibitiva, portanto, esta limitação à sucessão de contratos, e falo em termos que podem colocar aqui problemas aplicativos interessantes. Não tenho tempo para me estender, mas diria que até agora, isto é, até maio do ano passado, portanto, até esta alteração, a existência, por exemplo, de uma empresa com diferentes unidades, com diferentes estabelecimentos, até espacialmente localizados, tornava possível a contratação a termo de diferentes trabalhadores sem necessidade de qualquer observância desta regra de limitação da sucessão dos contratos de trabalho, quando eles ocupavam vagas em unidades diferentes, em estabelecimentos diferentes, ainda que viessem a exercer a mesma atividade. Ora bem, agora com esta norma podemos nos perguntar se isto é assim, se isto ainda é assim, na medida em que a mera coincidência da atividade, portanto a mera coincidência ou a constatação de que dois trabalhadores vão exercer atividades semelhantes, com o mesmo núcleo funcional ou com o mesmo núcleo funcional caracterizador, se não será por si só suficiente para acionar esta proibição. É uma matéria que deixo, no fundo, à discussão, sendo certo que me parece que não podemos esquecer que a contratação a termo será, nas mais das vezes, justificada pela satisfação de uma necessidade temporária do empregador. E a necessidade temporária do empregador que também caracteriza a atividade que vai ser exercida. Também interfere na atividade que vai ser exercida. E, portanto, nós não podemos olhar para esta realidade como uma dicotomia extrema entre posto de trabalho e atividade, uma coisa é o posto de trabalho e outra coisa é a atividade, porque, subjacente a elas próprias, está sempre a ideia de que aquela contratação, aquela afetação de um recurso profissional se destina a satisfazer a necessidade que explica a própria contratação a termo. Daí que me pareça possível nós utilizarmos a circunstância de estarem a ser satisfeitas necessidades diferentes, portanto, de o contrato sucessivo eventualmente estar a satisfazer uma necessidade diferente daquela que foi satisfeita pelo contrato que terminou, para dizer que a atividade não é a mesma para efeitos de preenchimento da previsão da norma. É uma dúvida que fica e apressando-me, porque creio que estarei no limite do tempo, dar conta de que houve um aumento do valor da compensação por caducidade, nos termos que decorrem do 344 e 345, portanto, a compensação por caducidade do contrato de trabalho gera agora uma obrigação de pagamento de uma compensação em todos os casos, exceto quando decorre a declaração do trabalhador, gera uma obrigação de pagamento de uma compensação por caducidade correspondente a 24 dias, de acordo com as regras de aplicação da lei no tempo previstas no próprio artigo 35 da lei 13/2023, esta compensação aplicar-se-á a todo o período de duração do contrato, mesmo ao período de duração do contrato ocorrido antes de 1 de maio de 2023. Uma última alteração, e por aqui me ficarei porque não quero, de facto, estender-me para além do tempo que me foi atribuído, e, portanto, a matéria do contrato de trabalho a termo limitaria a minha intervenção, sendo certo que o contrato de trabalho temporário me parece que, em muita medida, é uma aplicação
das mesmas soluções já previstas para a contratação a termo. Mas, bom, uma última alteração que queria dar conta é esta, que já não está no Código do Trabalho, mas que decorre de uma alteração à Lei 107 de 2009. É, no fundo, em termos muito práticos e abreviando, a extensão da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho ao contrato a termo, às situações de ilícita contratação a termo. Portanto, aqui, como se indica ali no slide, a ação não será uma mera ação de reconhecimento de existência de contrato de trabalho, porque relativamente a ela relativamente a essa qualificação não suscita dúvidas. O que está aqui em causa é saber se esse contrato vigora ainda como um contrato a termo ou um contrato por tempo indeterminado. Portanto, em resumo, sempre que a Autoridade para as Condições de Trabalho verifique o incumprimento ou uma das situações que determina a vigência sem termo de um contrato a termo, nos termos do artigo 147, número 1 e número 2 do Código de Trabalho, deve notificar o empregador para regularizar a situação, e o que é a regularização da situação é, evidentemente, o reconhecimento que o vínculo vigora sem termo, e se isso não suceder, então deve remeter os autos para o Ministério Público para efeitos de proposição ou propositura de uma ação desta natureza. É uma aplicação curiosa de um mecanismo que foi pensado para situações distintas, o que exige algum esforço adaptativo das normas, não só em sede de ação declarativa, como também em sede de providência cautelar, porque ela também se aplica. Há aqui algumas dúvidas, ou podem suscitar-se algumas dúvidas quanto à aplicação deste mecanismo relativamente a situações que geraram, ou que podem ter gerado a nulidade da estipulação do termo anteriores a 1 de maio de 2023, porque são situações que são regidas pela lei vigente na altura e relativamente às quais se pode perguntar se ainda faz sentido, ou se faz sentido, aliás, aplicar soluções como estas que na altura não podiam ser associadas à violação dos comandos do artigo 147. Uma outra dúvida, aliás, já exposta, por exemplo, pelo Sr. Professor Madeira de Brito, sobre esta matéria, é saber se esta intervenção da ACT não supõe necessariamente que a infração ao regime do contrato de trabalho a termo esteja também associada à responsabilidade contraordenacional. Ou seja, que seja necessária a prática de uma contraordenação para que a ACT disponha deste poder de notificar o empregador para a regularização do vínculo e, na falta de regularização, a remessa do processo ao Ministério Público. Isso significaria, a valer esta interpretação, significaria que estas situações, embora a norma do número 4 deste artigo 2º da Lei 107 de 2009 se refira indistintamente ao número 1 e número 2 do artigo 147 do Código de Trabalho, nesta interpretação, só as situações de violação, ou melhor, só as situações previstas no número 1 do artigo 147 é que podiam dar origem a esta intervenção da ACT e a este controle da licitude do contrato a termo, porquanto o número 2 prevê um conjunto de situações às quais não está associada a responsabilidade contraordenacional. É mais uma dúvida que fica deste regime, e que evidentemente a jurisprudência e a doutrina trabalharão para nos esclarecer. Peço imensa desculpa por me ter estendido um pouco na minha apresentação e agradeço a atenção.